livro do profeta Jeremias. Capítulo 1, verso 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Eu, porém, disse: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. O Senhor, entretanto, me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. Veio a minha palavra do Senhor: o que é que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Poderia sentar, meus queridos? Meus amados, nós estamos aqui falando da grandeza de Cristo, que Cristo é tudo. Cristo é tudo, tudo está nas mãos dele, tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que existe veio a existir. Quero falar para você que Cristo é o Senhor, amém, aleluia. Nós lemos também um dia desse aí em Efésios capítulo 1, que nos últimos tempos as coisas todas vão convergir em Cristo. As que estão na terra, nos céus, tudo vai se voltar para Cristo. Também lemos no Apocalipse que tudo que tem fôlego de vida deve glorificar aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Não só tudo, mas não só as pessoas, mas as coisas que existem devem glorificar o Senhor. E quando a gente lê em Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16, diz que ele criou tudo e tudo para a glória dele. Então ele é o Senhor, amém? E em todos os livros da Bíblia apontam para Cristo. Todos os livros da Bíblia apontam para Cristo. Quando ele ressuscitou, por exemplo, ele fala para os discípulos, explica para os discípulos tudo que a respeito dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, às vezes a gente lê e fala: mas será? Por que será que? Então, quando a gente lê, por exemplo, Lucas, no Evangelho de Lucas, né, que eu não vou me deter agora, porque a gente já falou várias vezes sobre Lucas 24 e tal, mas quando ele ressuscita, ele mostra para os discípulos tudo que se encontra nele, se encontra a respeito dele. Lucas 24, por exemplo, no verso 25, 26 e 27, o Senhor Jesus diz aos discípulos que iam indo para uma aldeia, Lucas 24, verso 25. Então Jesus disse àqueles discípulos, né: ó tolos e tardios de coração para crer, quer dizer, vocês demoram para acreditar em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus, no verso 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, às vezes a gente lê, a gente não entende, mas o próprio Senhor explicou para aqueles dois discípulos o que dele se achava nas Escrituras. E quando também ele aparece para os outros discípulos, né? Para os outros discípulos, ele também, no capítulo 24, no verso 44, Jesus disse para todos os discípulos, Jesus lhes disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então que o Senhor possa nos abrir o entendimento nosso também, para a gente entender as Escrituras. Conforme nós estudamos aí, um dia desse, o livro de Salmos. Como que Jesus está no livro de Salmos? A gente lê, não vê nada lá. Como que Jesus está no livro de Provérbios? Como que Jesus está no Eclesiastes, no Cantares? Então nós já fizemos esse estudo aí, está tudo gravado aí, meu irmão. Então nós já passamos passamos pelo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Olha para você ver. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí passamos pelo Isaías. Agora estamos no Jeremias, mostrando em cada livro da Bíblia o que o livro fala do Senhor. Quem Jesus é no livro. E assim eu gosto de mostrar um pouco para os irmãos a história primeiro, para o irmão se posicionar. O irmão lê lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O irmão lê lá, maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. A gente joga isso no ar, assim, mas em que contexto isso foi dito? Quando? Por quê? Para quem? Por que se falou isso? Então isso é interessante a gente saber. Porque a pessoa pega o versículo e joga no ar aí. Antes que você nasceu, eu já te conheci. Mas, peraí, tem um contexto, tem um fundamento histórico. A gente poder entender a palavra de Deus. Então, você vê, por exemplo, quando Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 16 de Mateus, um exemplo, quando Jesus chamou os discípulos e capítulo 16 de Mateus, Jesus disse para os discípulos assim, no verso 13, Mateus 16, verso 13, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus está perguntando para os discípulos assim, o que o povo fala de mim? Quem sou eu? Para o povo, quem sou eu para o povo? Aí eles responderam para Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Então, por que será que as pessoas diziam que Jesus era João Batista? Não é do nada, tem fundamento. Nós vamos chegar no João Batista ainda. Por que alguns diziam que Jesus era Elias? Por que será que Jesus dizia, que os povos diziam que Jesus era Jeremias? Do nada, assim? Está entendendo? Porque, com certeza, a maioria deles aqui sabia que tinha coisa forte. Tanto é que o próprio Herodes, quando João está pregando lá, ele chega a falar, esse aí é João Batista que ressuscitou. Outros falaram, não, é Elias. Ele está chamando por Elias. Outro falou, não, é o Elias que havia de vir. Então tem fundamento. Jeremias, quem é? Será que é Jeremias que voltou a viver? Então lá no livro de Jeremias, que é o que nós estamos estudando, primeira coisa que a gente gosta de posicionar, aonde está o livro do profeta Jeremias? Onde está Jeremias? Então a gente olha no nosso mapinha aqui, para a gente poder entender que no livro do Gênesis é o livro dos começos, do começo. Aqui Deus formou a nação de Israel. Primeiro começou no Gênesis 3:15. No Gênesis 3, que o inimigo sugeriu que o homem pecasse, o homem pecou. E Deus, no Gênesis 3:15, falou que ia trazer alguém que ia pisar na cabeça da serpente e que ia trazer salvação para toda a humanidade. Deus não desistiu do homem quando o homem pecou. Deus afastou o homem do jardim, mas prometeu um salvador, um redentor. Depois então vem um dilúvio. Depois Deus chama Abraão e faz promessas para Abraão. Deus fala para Abraão que nele, na sua descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Isso está no livro do Gênesis. E Deus então vai formar a nação de Israel por meio
né, da descendência de Abraão, por Jacó, que muda o nome dele para Israel, formam uma nação, e essa nação de Israel, por meio da nação de Israel, Deus tem em mente de trazer alguém à terra. Então a gente tem que entender que Deus deu a terra para o homem. Deus deu a terra para o homem. Então Deus não age na terra assim, aleatório, sem nada, do nada, assim faz. Não. Não que Deus não pudesse, mas Deus respeita a lei mesmo que Ele colocou. Deus não quebra as leis que Ele mesmo colocou. Então, para Ele vir à terra e agir na vida do homem, o homem tem que dar abertura. Senhor, eu quero. Vem na minha vida, Senhor. Ele não invade a nossa vida. Ele não invade, por quê? Porque Ele deu um espaço para nós, deu livre-arbítrio, deu a terra para nós. Nós precisamos orar e pedir, invocar a presença dEle, chamar Ele para vir, para fazer. O Senhor pode vir, eu quero. Então a gente tem essa liberdade, Deus respeita isso. Então quando o homem pecou, Deus não vai entrar na terra do nada assim para salvar o homem. Quem pecou foi o homem. Então quem tem que pagar pelo pecado é o homem. Quem tem que ser punido é o homem, não Deus. Então, mas para vir na terra, Deus não vai aparecer do nada. Não, Deus respeita as leis. O que Ele faz então? Ele faz uma aliança com Abraão e com a sua descendência. O que é uma aliança? Eu sou teu, você é meu. Tudo que é meu é teu, tudo que é seu é meu. Então, legalmente, Deus se torna o Deus de Israel, Israel se torna o povo de Deus. Então, nesse povo, Deus pode agir, pode vir, pode fazer e acontecer. Por isso que no Antigo Testamento, Deus trabalha com Israel muito forte. Por quê? Porque Israel é o povo de Deus. É o povo que fez aliança com Deus. Por que não trabalha diretamente com outros povos? Porque os outros povos viraram as costas para Deus. Não quiseram, nós não queremos. A não ser um ou outro aleatoriamente de alguma nação que se aliançou. E Deus permite também que essa aliança fosse feita com um ou outro, desde que fosse circuncidado depois de Jacó, né, depois de Abraão. Então o que acontece? No livro de Êxodo, o povo está escravizado no Egito, e o inimigo sabe que Deus vai vir, vai fazer aparecer alguém para poder pisar na cabeça dele. Tem que ser homem, tem que ser humano, porque foi o humano que pecou. E Deus vai trabalhando. Então, no Êxodo, no Número, Josué vai na terra prometida, e Deus vai trabalhando. Vem os reis de Israel, né? O que acontece? Que a nação de Israel se divide em reino do norte e reino do sul. O reino do norte é atacado pelo império da Assíria. Depois o reino do sul também é atacado também por Babilônia. Então, se você vê que de uma forma geral, eles querem destruir o povo de Israel. Sempre foi isso. Acabar com Israel, porque Israel é o povo de Deus. E o mundo jaz no maligno. E o maligno não quer saber de Deus. Tanto é que no futuro, você vê que como que o negócio tem sentido, que no futuro, a Bíblia fala que o anticristo vai perseguir o povo santo e os vencerá. Você vê que o negócio não é brincadeira. O povo de Deus vai ser perseguido até na última hora. Por isso que a igreja é arrebatada. Porque não cabe a igreja aqui mais. Chega uma hora que não dá para a igreja ficar mais. E Deus tem que punir por meio do homem que Ele escolheu para isso. Por meio de um homem que venceu e está intercedendo à direita de Deus Pai. Então tudo tem sentido. O que acontece então? Tentaram acabar com o povo de Deus no livro do Êxodo, quando tentaram acabar com Israel, no nascimento das crianças. Sempre tentaram acabar com o povo de Deus, no tempo da rainha Esther, tentaram acabar com o povo de Deus. Tentaram acabar com a nação do norte, com a nação do sul, levaram para a Babilônia. Mas Deus sempre tem um remanescente. Deus sempre tem alguém. Porque qual que é a intenção de Deus? A intenção de Deus era chegar em Gálatas 4, que diz assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. O que significa em Gálatas 4? No tempo certo, Deus enviou o seu filho. Nascido debaixo da lei, nascido de mulher. Para resgatar. Então, Deus enviou na hora certa. O homem pecou, é o homem que tem que pagar.
Mas como o homem está perdido, não tem como pagar, Deus, o verbo, se faz carne e habita no nosso meio. Está um plano muito bem feito, muito bem estabelecido. E esse homem inocente vai pagar a nossa conta. Amém? Aleluia? Só que ele é justificado e ressuscita. E ele vence, ele venceu o pecado. Se ele venceu o pecado, ele tem direitos. Ele tem direitos. Amém? Glória a Deus. Então ele passa esse direito para o homem, para nós. Então é isso que nós estamos falando nessa carreira, né? Quando o reino do norte foi levado, ainda ficou o reino do sul com duas tribos, a tribo de Judá e Benjamim. Mas a tribo do sul, Judá e Benjamim, que é povo de Deus, está passando por uma situação muito difícil. Eles estavam indo tão bem, mas agora estão num pecado terrível. E Deus vai levantar Jeremias para falar com esse povo. Deus não vai desistir desse povo, porque os planos de Deus serão estabelecidos. O propósito de Deus prevalecerá. O inimigo atacou de tudo quanto é jeito, atacou o reino do norte para acabar com todo mundo. Atacou o reino do sul, e Deus está labutando, porque Ele tem que trazer Jesus. Então nós estamos antes de Cristo aqui, ó. Nós estamos antes de Cristo. E o inimigo está fazendo de tudo para acabar com a raça daqueles que dizem ser de Deus. Ele quer acabar com todo mundo. Mas o Senhor prevaleceu, amém, aleluia? Então é isso que nós estamos contando, a história de como ele profetizou lá no Gênesis 3,15, como isso veio a se cumprir até chegar em nós hoje. E quanta coisa ainda vai acontecer, que está escrito no Apocalipse, escrito nas cartas paulinas. Como que nosso Deus é tremendo, né? Ele já deixa o negócio escrito. Já deixa escrito, já está aqui na nossa cara. Ele não vai escrever, está escrito já. O Apocalipse está escrito. Ele não vai desistir, vai acontecer, amém, aleluia. Então você pensa bem, no Gênesis 3,15, Deus vira para o diabo e fala para o diabo: olha, eu vou levantar um da semente da mulher que vai pisar na tua cabeça. E Deus vem trabalhando lá do Gênesis, no meio dos homens, das pessoas incrédulas, murmuradores, terríveis. Deus vai trabalhando daqui, ali, acolá, vem daqui, parece que vai perder, e não sei o quê, e tá, levou para o Egito, tá todo mundo escravo, daqui a pouco, sapatinho de fogo e vira e vai. Amém? Deus é Deus, amém, meu irmão? Lá, rapaz, lá no Egito morto, parece que está tudo apagado. Você já viu? Você já fez churrasco assim? Faz tempo que nós não faz, mas já fez churrasco que está tudo apagado ali assim, ó. Está ali o carvão apagado, mas não vai acender? Não, já acendeu. Mas não estou vendo nada. Aí os irmãos estão conversando, daqui a pouco, a brasinha, rapaz, está acendendo mesmo, está pegando por baixo a brasa lá. Olha lá que está vindo um braseiro ali. Parece que o povo de Deus estava no Egito, parece que estava morto, apagado. Tudo quieto. Frio. Mas a Bíblia fala no Êxodo capítulo 3, Deus aparece no monte para Moisés. O povo está lá, parece que está tudo, não vai cumprir nada, não profecia, parece que não tem mais. Deus aparece para Moisés: Moisés, vai no Egito. Mas quem é o Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém, aleluia. Olha, parece que estava tudo apagado, estava tudo quieto. Deus trabalha certinho, amém, meu irmão? Aí Deus falou assim: eu tenho visto a aflição do povo. O povo está clamando, está gemendo, vai lá. O povo não conhece a Deus, mas tem um grupinho lá que está gemendo. Existe um Deus. Meu bisavô falou, tem um gatinho pingado ali. Imagino eu aqui, imagina lá, a mãe de Moisés, Joquebede, a mãe de Joquebede, o pai de Joquebede, de Anrão, os avós de Moisés, os bisavós de Moisés, com a promessa de Deus ali em oração, quietinho. Mas o Satanás também é terrível, né? Mandou matar todas as crianças. Mata todas as crianças. Ele parece que ele sentiu o cheiro. Tem cheiro de glória aí.
Tem cheiro de vitória aí, não nossa. Tô cheirando alguma coisa aí. Manda matar as crianças. Satanás parece ter um pressentimento também, né? Ele não é onisciente, mas tem um pressentimento. O nosso Deus é maior, amém? Aleluia? Deus trabalha na barba do capeta também. Mandou matar as crianças. E o Moisés ali, rapaz, escondido. Moisés foi colocado, 3 meses, colocado num cestinho, dentro do rio Nilo, e solto. Passou na barba do chefão do faraó lá. Como que Deus faz? A filha do faraó vai pegar o cesto. E o menino vai ser criado dentro da casa do inimigo que mandou matar todo mundo. Só Deus para fazer isso, amém? E o dono da casa vai pagar a mãe ainda para cuidar do menino. O menino vai crescer, vai sair da casa, depois vai voltar e mandar todo mundo embora. O menino vai crescer dentro da casa e vai voltar depois e reivindicar os seus direitos. Olha que coisa. Sendo cuidado pelo próprio faraó, que mandou matar tudo. Só Deus fazer um negócio desse, amém, irmão? Glória a Deus. É igual Jeremias aqui, uma certa ocasião a gente vai ver que o inimigo também tentou matar Jeremias. Porque Jeremias, o Senhor colocou aqui, rapaz, eu vou colocar você, Jeremias, sobre as nações, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, para edificar, para plantar. Aí Deus falou para ele, olha, Jeremias capítulo 1, Deus disse assim, no verso 17, cinge os teus lombos, levanta-te. Olha o verso, Jeremias 1, porque nós já falamos um tanto semana passada, né? Mas Jeremias 1, 17, Deus falou para Jeremias, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo o que eu te mandar. Aleluia. Não te espante diante deles, ou eu farei com que temas na tua presença. Eu te pus hoje por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os teus sacerdotes e contra o povo dessa terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, às vezes a gente pensa assim, que ser homem, ser mulher de Deus é fácil. Olha aqui, ser um homem de Deus. Ser um homem de Deus aqui, Deus está falando, rapaz, Jeremias, se eu perguntar, Jeremias é um homem de Deus? Você vai falar, é. Então, mas ser um homem de Deus significa que está em paz com todo mundo? Não. Porque o mundo jaz no maligno. Olha que coisa. Então tudo se levanta contra o homem de Deus, porque o homem de Deus vai ter que falar o que Deus mandou. Às vezes não quer falar, mas ele falou, ó, você vai falar. Capítulo 1 de Jeremias. No verso 17, cinge os teus lombos. Prepara, levanta e diz-lhes tudo o que eu te mandar. Você vai falar o que eu te mandar. Você não vai falar no que você quer, não, nem o que eles querem ouvir. Você vai falar o que eu te mandar. Então não é fácil, não, irmão. Pensa para você ver. Falar o que Deus... eu quero ser de Deus. E não tem outra coisa também, tem que ser mesmo, né? É melhor falar o que Deus manda do que não falar. Ou falar o que o diabo quer também. Aí não dá, né? Então Jeremias vai profetizar antes do reino do sul ser levado para a Babilônia. Quando o povo de Deus está passando por lutas terríveis, por pecado, o povo de Deus está balançando. O reino do norte já foi levado para a Síria. Agora o gatinho pingado do reino do sul está fraquejando na fé também. Está fraquejando. E Deus tem promessa, vai trazer o Messias, vai trazer Jesus, mas é preciso eles estarem firmes. Como é que Deus vai trazer alguém se o povo não está firme com ele? Se as famílias estão sendo levadas ao pecado, se afastando do Senhor. Então, o Senhor vai trabalhar, vai levantar esse homem, Jeremias. Então, não esquece, Jeremias está profetizando antes, olha lá, ó, antes... Jeremias, antes do povo ser levado para a Babilônia. Jeremias está profetizando antes deles serem levados para a Babilônia. Nós já vimos aí o autor, vamos lá para frente. A divisão do livro, a missão de Jeremias, a violação da aliança, a aproximação do julgamento, a nova aliança, a queda de Jerusalém. Capítulo 1 nós já vimos também. Vamos andar aqui. Vamos andar no capítulo 1, tá, da vara da amendoeira, que nós já falamos semana passada.
Então lá, capítulo 1, verso 17, as palavras de ânimo de Deus para Jeremias. Deus também avisou que ele passaria por pelejas, mas que ele não estaria só, que eu acabei de falar para vocês. No verso 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Então, você sente aí que o crente estão lutando contra o crente. Então, irmão, se você está sentindo aí que está um peso, faz parte também. O que vai fazer? Então, no mundo, você não está no paraíso, que não tem nada pesando. Você não está de boa, estou de boa. Você está de boa um dia, uma semana, mas a gente está no meio de um povo que o povo está corrompido. Idolatria, mentira, malícia, porcaria daqui, dali. E nós estamos no meio das trevas como luz. Então não é brincadeira, não. Existe um peso que quer ser colocado em cima de nós. Nós não vamos ficar 100% folgado aqui não, irmão. Não vai ficar. Você pode passear no parque, final de ano agora, pode fazer Natal na sua casa, vai achar legal, tudo, mas não pensa que você vai viver regaladamente aí, lindo, não, a paz nossa é em Cristo. Porque tem pessoas que pedem oração para nós, pessoa que passa luta, dificuldade, na rua, no trabalho. Se você está firme com Deus, eles vão buscar ajuda em você. Se você não está firme, você não vai conseguir ficar no mundo também, você vai ter que se firmar. E quando você se firma, alguém vem buscar ajuda. Você vai orar para fulano, ciclano, beltrano. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Você tem que orar. O crente que está firme tem que estar em oração. Então não é brincadeira. Capítulo 2, Jeremias é enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião. Olha o capítulo 2, verso 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua devoção, da devoção da tua mocidade, do teu amor quando éramos noivo, de como me seguiste pelo deserto, numa terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Olha o que o Senhor está falando. O Senhor está falando que quando Israel saiu do Egito, Israel era firme nos caminhos do Senhor. Israel andava, era como noivo. Um dia desse alguém perguntou, pastor, eu estou namorando aí, não sei se eu quero namorar, não sei se está, o que o senhor acha? Eu falei, como é que está esse namoro? Está assim, assim, assim. Eu falei, quando você está namorando e você quer casar, você e o seu namorado ou o seu futuro noivo são os mais felizes. Quer estar um perto do outro, rindo, alegre, maior alegria, não quer desgrudar do outro. Agora, quando está longe, não se preocupa, não liga, não fala nada, passa 15 dias, não fala, mas não tem empolgação nenhuma. Está ruim esse negócio aí. Porque quando está gostando, é o contrário. Você tem que falar assim, vai embora. Para de ligar para mim, você não dá um sossego. Aqui, Deus está falando aqui que Israel, no verso 2, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti da devoção da tua mocidade. Olha aqui, lembro-me de ti da devoção da tua mocidade. Quer dizer, quando a gente converteu, lembra quando você converteu? Que fogo que você era? Você lembra quando você converteu que fogo que você era? Sim ou não? Ou que fogo que você ainda é? Amém, aleluia? Se você fala que era, eu ia ficar preocupado. Né? Olha aqui, ele fala, lembro-me. Olha, o Senhor está dizendo para Israel, o Senhor, o noivo, lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do teu amor quando éramos noivos. Quando era noivo. Então o que aconteceu? O que aconteceu com Israel, hein? Quando você converteu, você não estava animadinho, irmão? Ao verso 5, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim,
para se afastarem de mim, indo após ídolos vãos, tornando-se sem valor eles mesmos? Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e densas trevas, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil para comer do seu fruto e seu bem, mas quando vocês entraram nela, contaminaste a minha terra, da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Está vendo Deus falando? Puxa vida, quando vocês saíram do Egito, nós estava tão legal, estava tão bem o nosso relacionamento, mas se eu coloquei vocês na terra prometida, vocês se afastaram de mim, vocês começaram a adorar outros deuses, viraram as costas para mim. O que aconteceu com a devoção que a gente tinha quando a gente era noivo? Aqui que Deus está falando conosco nessa noite. O que aconteceu comigo, com você, quando nós nos convertemos, que a gente não queria sair da casa do Senhor? Parece que agora ficou esquisito, ficou sem graça. Deus está aqui requerendo do povo dele aquela chama do primeiro amor. Amém? Pô, mas quando vocês saíram do Egito, vocês estavam tão bem comigo, a gente era noivo, vocês eram devotos a mim, eu coloquei vocês, prometi, o que eu prometi eu cumpri, mas vocês parecem que vocês nem perguntam mais de mim. Olha Deus falando aqui no verso 8, sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, nem pergunta mais de Deus. Que coisa, hein? Deus havia oferecido uma terra fértil para seu povo, porém eles, ao entrar na terra, fizeram aquilo que não agradava. O sacerdote já não sentiu mais quando Deus estava ou não naquele lugar. Os profetas profetizavam por Baal. No verso 19, aliás, no verso 13, olha o verso 13, o que Deus diz? No verso 13, o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha o que Deus está dizendo. O meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Ele está falando aqui que a cisterna naquela época lá era para pôr água, para a água ficar ali. Ele está falando que essa cisterna aqui estava rota, estava rachada. Não estava retendo a água. Então, ao invés deles buscar o Senhor, eles buscaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Interessante que o próprio Deus está dizendo assim, Deus não está falando que Ele é uma cisterna. Cisterna é onde as águas param e ficam. Deus está indo muito mais além. Deus está dizendo assim, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Eu não sou uma cisterna, eu sou manancial. A cisterna, ela segura a água do manancial. Ela não é um manancial. Deus está falando, eu não sou uma cisterna. E vocês preferiram a cisterna do que a mim. Eu sou o manancial de águas. Aí, no verso 19, o Senhor diz assim, a tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê como é mau e amargo deixares o Senhor, o teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor Deus dos exércitos. Olha o que Deus está dizendo. Está dizendo assim, essa frieza sua, você vai ver o que vai dar isso. Você não está me buscando mais, não quer saber. Você vai ver, isso aí vai ser mau e amargo. Porque mau e amargo é deixar o Senhor. Mau e amargo é não ter temor de mim, diz o Senhor. No capítulo 3, Israel e Judá são exortados a arrepender-se. No capítulo 3, aliás, ainda no capítulo 2, volta aqui um pouquinho, volta no capítulo 2. Quando as coisas estiverem apertadas, quando as coisas apertarem, aí o Senhor diz assim, no verso 27, 2:27, dizem ao pau, verso 27, dizem ao pau, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Quer dizer, vocês me deixaram, estão seguindo outros deuses, né? Aí Deus está dizendo, eles me viraram as costas e não o rosto.
Deus está dizendo, mas no tempo do seu aperto, quando as coisas apertar, e eles perceberem que os deuses de pedra e pau não vão resolver, aí vocês vão virar para mim e vão dizer para mim, levanta, Senhor, livra a gente. Levanta, Senhor, livra-nos. Aí Deus vai falar assim no verso 28, onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem. Que se levantem. Se te podem livrar no tempo da tua tribulação, pois os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Está vendo Deus falando? Então que se... Né? Vou voltar no verso 27. Você está aí adorando o pau, adorando a pedra, né? Então tá bom. Vocês viraram as costas. Mas, verso 27, no final do verso 27. Mas quando a coisa apertar, no tempo do seu aperto, você vai dizer, vai virar para mim e falar, Senhor, levanta-te, livra-nos. Aí eu vou responder, onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem. Se te podem livrar no tempo da tua tribulação, pois os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Está vendo, irmão? Deus ainda, o Nabucodonosor não invadiu Jerusalém ainda. Deus está tendo um argumento com o povo não cair ainda na mão de Nabucodonosor. Está dando oportunidade para o povo se arrepender. Aí, né, no capítulo 3, olha no capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6. 3, meia dúzia. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Então, olha aqui em mim. Tem Israel no norte e o reino do sul. Israel no norte já foi levado para a Síria. E Deus está no sul aqui. Jeremias está no sul. Falando com o grupo do sul, com Judá. Então, vamos de novo. Verso 6. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias, o rei que estava reinando em Judá: viste o que fez a rebelde Israel? Ela se foi a todo o monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se. Eu pensei que depois de ter feito tudo isso, ela voltaria para mim, mas não voltou. E viu isso a sua infiel irmã Judá. Dei carta de divórcio à infiel Israel e a despedi por causa dos seus adultérios. Está vendo Deus falando? Israel fez errado, então Israel foi para a Síria, foi invadido para a Síria, eu despedi Israel, tchau. Vi, contudo, que a sua infiel irmã Judá não temeu, ela se foi e também se prostituiu. Pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, pois adulterou com a pedra e com a madeira. Apesar de tudo isso, não voltou para mim a sua infiel irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Por que ele está falando isso? Presta atenção aqui agora, verso 10, Olha o que Deus está falando no verso 10. Apesar de tudo isso, não voltou para mim a sua infiel irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Por que o Senhor está falando que Judá voltou falsamente para ele? Presta atenção. Olha no verso 6 de novo. Olha no verso 6. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias. Então fala comigo assim, nos dias do rei Josias. Então vamos lá em 2 Crônicas 34. Vamos ver nos dias do rei Josias. Vai lá, 2 Crônicas 34. Vamos ver o que Deus está dizendo aí, que esse povo se voltou para ele falsamente. Vamos ver então se isso foi nos dias do rei Josias. Vamos lá. Vamos lá, 2 Crônicas 34. Segundo Crônicas 34, o Josias começa a reinar. E o que esse menino faz? Esse menino, verso 1, tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes sagrados, das imagens de escultura e de fundição.
Sob sua direção foram derrubados os altares dos Baalins, fez em pedaços o altar do incenso, que estava acima dele, quebrou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens de escultura, de fundição, e o espargiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Está vendo esse menino? O que esse homem está fazendo, irmão? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Coisa boa ou não? O que vocês acham? Fazendo coisa boa, sim ou não? Esse menino está fazendo muita coisa boa. E o que acontece no versículo 8, verso 8? No 18º ano do seu reinado, havendo purificado a terra e o palácio, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéas, governador da cidade, e a Joã, filho de Joacás, cronista, para repararem o templo do Senhor, o seu Deus. Está vendo, irmão? Ele vai, verso 14, quando estavam tirando a prata que se tinham trazido ao templo do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Está vendo aí? Esse Ilquias, primeira coisa, antes da gente continuar, esse Ilquias, quem que é esse Ilquias? Quem é esse Ilquias? Quem é esse Ilquias, será, hein? Quem é esse Ilquias? O que você acha? Esse é o pai de Jeremias. É o pai do profeta Jeremias. É só olhar em Jeremias capítulo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Esse é o pai de Jeremias. Então, verso 14, quando estavam tirando a prata que se tinha tirado ao templo do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Disse Ilquias a Safã, o escrivão: achei o livro da lei no templo do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório: teus servos fazem tudo o que se lhes encomendou. Contaram a prata que se achou no templo do Senhor e a entregaram aos supervisores e aos que faziam a obra. Então Safã, o escrivão, informou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e leu Safã nele perante o rei. Ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. O rei deu essas ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei: ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo que está escrito nesse livro. Ilquias e os enviados do rei foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas. Ela habitava em Jerusalém, no 2º distrito. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: trarei mal sobre esse lugar, sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Por quê? Olha o verso 25. Por quê? Porque me deixaram, queimaram incenso perante outros deuses, me provocaram a ira com toda a obra das suas mãos. O meu furor se derramará sobre esse lugar e não se apagará. Ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quantas palavras que ouviste. Como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra esse lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Agora te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Voltaram com esta resposta ao rei. Olha aqui em mim. Olha aqui. Então, quando esse rei está reinando, ele teme da palavra. E ele treme. E ele quer fazer a vontade de Deus. Meu irmão,
ele achou um livro da lei de Moisés, olha, escrito, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, as ordens de Deus. Acharam e leram perante o rei. O rei, quando ouviu aquela palavra, temeu e mandou procurar a profetisa. E a profetisa mandou dizer, olha, Deus está dizendo que vai mandar um mal sobre Judá. Não esquece que Jeremias está profetizando antes de Judá ir para a Babilônia. E nós lemos lá no livro de Jeremias que nos dias do rei Josias, Jeremias estava falando. Então, durante esse reinado aqui, Josias, o filho de Ilquias, vai se levantar como profeta também. Só que quando esse rei manda falar com a profetisa fala, olha, porque você se humilhou, você chorou e tal, você se arrependeu, fica tranquilo. Durante o tempo em que você estiver vivo, o mal que eu hei de trazer, não vou trazer sobre o povo por tua causa. Mas só que depois eu vou trazer. Eu fico pensando, né? Eu fiquei pensando, né? Antes da gente estudar um pouco, mas Deus vai trazer o mal depois. Mas por quê, irmão? Porque, na verdade, o rei temeu a Deus. E o que o rei fez? Verso 29, ó. 2 Crônicas 34, verso 29. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Olha o que o rei vai fazer. Mandou reunir todo mundo. Verso 30. Subiu o rei ao templo do Senhor com os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o quê? Todo o povo, desde o maior até o menor, leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se tinha achado no templo do Senhor. O rei pôs-se em pé em seu lugar e fez uma aliança perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Então fez que todos que se achavam em Jerusalém e em Benjamim aderissem a essa aliança. Os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos que se acharam em Israel, obrigou a servirem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Vocês estão entendendo, não estão? Mas vamos lá em Jeremias, você volta de novo em Jeremias. O que Deus disse para Jeremias? Olha o que Deus falou para Jeremias. Olha o que Deus falou sobre isso. Capítulo 3 de Jeremias. Agora você entendeu o contexto aí de Josias, né? Olha agora o Jeremias 3. Jeremias 3 de novo. Olha o verso 6. Verso 6, ó. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela se foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se. Eu pensei que depois de ter feito tudo isso, ela voltaria para mim, mas não voltou. E viu isso a sua infiel irmã Judá. Dei carta de divórcio à infiel Israel e a despedi por causa dos seus adultérios. Vi, contudo, que a sua infiel irmã Judá não temeu. Ela se foi e também se prostituiu. Pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, pois adulterou com a pedra e com a madeira. Apesar de tudo isso, não voltou para mim a sua infiel irmã Judá com sincero coração, mas voltou sim, falsamente, diz o Senhor. Então você lembra que Josias fez uma aliança com todo o povo? O que Deus está falando? Fizeram falsamente, diz o Senhor. Que tristeza, irmão. Acabei de ler lá em Josias que o povo fez aliança e que Josias obrigou o povo a andar enquanto ele viveu e tal. Mas Deus está falando para Jeremias: fizeram falsamente, diz o Senhor. Que coisa triste, hein? O rei ali animado e fervoroso, e vamos fazer, e todo mundo vai. Eles, não é faz, vamos sim, o que tem que fazer? Tem que ajoelhar? O que mais tem que fazer? Tem que batizar? O que mais tem que fazer? Tem que tomar ceia? Mas lá no fundo do coração,
Que coisa, né, irmão? Que tristeza, não? Participa da ceia, batizou, participa da ceia, vem nos cultos, tá? Mas lá no fundo, falsamente. Que coisa, né? Aí o Senhor, no versículo 12, ele fala assim para Jeremias: vai, apregou essas palavras para o norte. Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque benigno sou, diz o Senhor. E não conservarei para sempre a minha ira. Ele está falando com Israel em cima também, porque Israel já foi levado para a Síria. Deus está dizendo: volta para mim, Israel. Mesmo você estando na Síria, quebrando teu coração, volta para mim. Eu não vou conservar, eu vou dar um jeitinho, vocês vão voltar, porque eu sou benigno, diz o Senhor. Olha o verso 13, Deus dizendo: somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus favores aos estranhos, debaixo de toda a árvore frondosa, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei, vos tomarei a um de uma cidade, e a dois de cada família, e vos levarei a Sião. Olha que Deus, irmão, que coisa, né? Olha o nosso Deus, amém, aleluia. Israel já foi castigado, já foi levado para a Síria. Ele está lutando lá embaixo com Judá. Disse que os judeus fizeram aliança no tempo de Josias falsamente. E ele está mandando um recado para Israel no norte: volta para mim, Israel. Volta para mim, Israel. Glória a Deus. Nossa, a hora vai embora, né? Capítulo 4, a invasão estrangeira anunciada e descrita. Capítulo 4 descreve a desolação que dentre em breve atingirá o povo de Deus por causa de seu pecado. Aprenderiam quão mal e amargo é abandonar a Deus. O mal do norte. Capítulo 4. Ele fala no verso 6: levantai a bandeira no caminho para Sião, foge para a vossa segurança, não pareis, eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações se pôs em marcha. Está falando de Nabucodonosor. Está falando de Babilônia, Jeremias está falando com o povo de Judá: olha, um leão já saiu da sua ramada, o destruidor das nações se pôs em marcha. Ele já partiu, saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém nelas habite. Mas antes disso, no capítulo 4, no verso 4, olha o que Deus diz no capítulo 4, verso 4. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. Você vê, ele fala no verso 5, anunciai em Judá, falando para Jeremias: anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, capital de Judá. Fala para ele, Jeremias, dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, entremos na cidade fortificada, levantai a bandeira no caminho para Sião, foge para sua segurança, não pareis, eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Então Deus está falando, mas Deus está anunciando no versículo 5 que já saiu o mal de lá, mas antes ele ainda dá uma colher de chá. Ele fala: circuncidai-vos, no verso 4. Para o Senhor. Circuncidar é se converta para o Senhor. Se converta de todo o coração para o Senhor. Tirai os prepúcios do vosso coração. Sabe o que ele está falando? Tira o fingimento, tira a carnalidade. Prepúcio aí é coisa carnal. Significa carnal. Ele está falando: anda no espírito. Para de ficar com gracinha, fingimento, com falsidade. Verso 4: circuncidai-vos para o Senhor, tirai os prepúcios do vosso coração. Não fica com falsidade, encobrindo as coisas, não. Ó homem de Judá e habitante de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras.
O Senhor tem misericórdia. Amém? Aleluia, irmão? Sabe aquele negócio assim, quando você tem um filho, né? E você vai corrigir o filho. Você já falou 1, 2, 3 vezes, você precisa dar uma sentadinha nele, mas você der uma sentadinha, dói mais no cedo que nele. É isso que Deus está falando. Ai, ó, já saiu do norte já. Sabe aquele negócio, ó, ó, já saiu do norte, já vai acabar com você. Mas Deus está falando, já saiu mesmo, só que, tipo assim, se você se arrepender, ele está chegando ali, eu faço ele voltar. Eu faço ele voltar. Se arrepende, se converta, eu faço ele voltar, mas já saiu. Aí no capítulo 5, olha o capítulo 5 aí agora. Capítulo 5. Olha o capítulo 5, versículo 1. Olha, dai voltas às ruas de Jerusalém, olhai, informai-vos, buscai pelas suas praças, se achardes alguém que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a esta cidade. Olha aí, irmão. Vou ler o verso 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém, olhai, informai-vos, buscai pelas suas praças, se achardes alguém que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a esta cidade. É muita misericórdia, não é? Está todo mundo errado. Deus falando, se tiver um só, eu perdoo toda a cidade. Que o Senhor tenha misericórdia, amém? Aleluia. Se isso aqui, irmão, no tempo da lei, estava desse jeito, isso aqui é graça, é graça de Deus. Então, na sua casa, na minha casa, que a gente tem aí parentes que não se converteram ainda, estão vivos, o diabo não ceifou, e faz daqui pinta e borda, que às vezes você mesmo fala assim, amigos seus, que o cara faz, não acontece nada. Sabe por quê? Alguém está orando por ele. Alguém está falando, Senhor, tem misericórdia. E ele está lá aprontando, aí você vê o cara zombando de Deus e tal, e o cara não morre, por quê? Porque tem alguém intercedendo por ele. Tem alguém clamando, e Deus está falando assim, Deus está estendendo a longanimidade. Deus é longânimo, né? Está estendendo a misericórdia. Porque você vê aqui, só nesse pouquinho que nós lemos aqui, como que Deus é longânimo, misericordioso. Porque a hora que a desgraça chegou em Jerusalém, que destruiu tudo, que acabou com tudo. Mas como que pode Deus fazer um negócio desse? Mas a turma não vê o que Deus fez antes. A luta que Deus... Pensa bem, mas por que destruiu? Morreu criança. Deus disse, se tiver um na cidade, eu perdoo a cidade inteira. Então Deus está... Se isso vai acontecer depois, e aconteceu que destruiu tudo, não tinha um que dobrasse o joelho de verdade diante do Senhor. Se tivesse um que dobrasse o joelho de verdade, não tinha destruição em Jerusalém. Tinha gente que dobrava o joelho? Tinha. Mas o que nós lemos? Falsamente. Falsamente. Que o Senhor nos livre. Amém, meu irmão? Já termino aqui dizendo para você, não sejamos falsos. Porque o Senhor não é bobo, não. Fizeram aliança no tempo de Josias. O Josias morreu, talvez acreditando que o povo estava em aliança. E Deus falou, falsidade. E Deus não puniu no tempo do rei Josias, porque a profetisa, amando do Senhor, falou, enquanto esse rei viver, o mal não vem. Então o rei está vivo, tem gente falsa. Não sofreram por causa do rei, que era verdadeiro diante do Senhor. Mas quando o rei morreu, semana que vem a gente continua. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos abençoe. Tenha misericórdia. Que o Senhor nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. Meu Pai. Jesus, tenha misericórdia de nós. Ajuda nós, Senhor. Que nós não sejamos falsos. Perdoa eu, Senhor. Perdoa esta casa, Senhor. Será que tem falsidade no nosso coração, Senhor? Será que tem falsidade no meu coração, Senhor?
Será que eu estou sendo falso, Senhor? Tem misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Perdoa eu, Senhor. Se eu estou sendo falso, perdoa-me. Se o irmão está sendo falso, se a irmã está sendo falsa, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Se tem falsidade nessa casa, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. E que haja um verdadeiro arrependimento. Que haja uma verdadeira conversão ao Senhor. Porque Josias talvez foi enganado, mas o Senhor não foi enganado. O Senhor não é enganado. O Senhor deixou bem claro para Jeremias. Nos tempos do rei Josias, eles fizeram, mas falsamente. Oh, Senhor, perdoa nós, perdoa nós. Uma noite abençoada para a igreja. Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres de Deus, verdadeiros na presença dEle. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Amém. Todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.